Olá a todos! Pessoal, hoje a gente vai estar falando de funções halogenadas. Bom, inicialmente vamos conhecer, né? Os haletos orgânicos, eles são compostos resultantes da substituição de um ou mais hidrogênios das moléculas de hidrocarboneto por átomos de halogênio. Os halogênios, eles são lá da família 17 ou 7A da tabela periódica. Podem ser flúor, cloro, bromo e iodo, e eu vou mostrar para vocês na tabela esses elementos. Só um minutinho. Então, olha só, tô com a tabela aqui na tela, só para a gente recordar que esse é conteúdo de primeiro ano, né? A família 7A ou 17, essa penúltima aqui, tá, pessoal? Então, olha só os elementos: flúor, cloro, bromo e iodo. Lá não cita o astato, né? A reação com o astato não acontece muito, daqui a pouquinho eu vou dizer por quê. Então, aqui é só para a gente localizar a família dos halogênios, família 7A ou 17. Então, os haletos se encontram em condições de fase sólida, líquida ou gasosa. Eles são solúveis em solventes orgânicos, mas insolúveis em água. E apresentam ponto de fusão e ebulição crescente conforme o aumento da massa molecular. Então, são algumas propriedades a respeito dos haletos, é interessante a gente conhecer, né? Eles se classificam em monohaletos, dialetos e trialetos, conforme o número de halogênios ligados na molécula. A gente vai ver isso agora. Então, olha lá, os monohaletos, eles apresentam, desculpa, eles apresentam somente um átomo de hidrogênio ligado à molécula. Então, olha só o exemplo. Estão vendo? A gente tem aqui um bromo, né? Somente um ligado à molécula. Esse nome aí será o bromopropano. A gente já vai se ambientalizando com o nome dos compostos. Dialetos são aqueles que possuem dois átomos de halogênio na molécula. Então, a gente tem aqui como exemplo, olha, dois átomos de cloro, né? Esse aqui é um de cloro-etano. Os dois estão no primeiro carbono, um de cloro-etano. Continuando, trialeto. O trialeto, a gente tem a presença de três átomos de halogênio na molécula. Vejam só, aqui eu tenho três átomos de cloro, ele é o triclorometano. Quanto ao tipo de halogênio, a gente pode ter os fluoretos, os brometos, cloretos e iodetos. Se houver mais de um halogênio, a gente tem os mistos. A nomenclatura dos compostos. A nomenclatura oficial, né, aquela que segue aí o PAC, vai obedecer a seguinte regra. Você vai colocar o prefixo que indica a quantidade de halogênios, mono, di, tri, o nome do halogênio mais o nome do hidrocarboneto, tranquilo. Então, vejam só, o prefixo mono a gente quase já não usa mais, tá? E o halogênio ele é considerado como um substituinte, como se fosse um radical, então ele não tem preferência como os outros grupos funcionais. Se a cadeia for ramificada, a numeração dela deve ser mais próxima da... Ramificada não, desculpa, eu falei errado. For insaturada, a numeração deverá começar o mais próximo dessa insaturação, e não do halogênio. Então, insaturação primeiro, ramificação e halogênios depois. Em caso de cadeias ramificadas, a gente vai estar seguindo a regra do menor número, né? Os halogênios, como eu já disse, são apenas radicais como os outros, eles não possuem nenhuma preferência. Portanto, se tiver insaturação e ramificações, a numeração da cadeia tem que ser mais próximo a elas e não obrigatoriamente do halogênio. Vamos ver o exemplo para a gente poder compreender melhor, tá? Bom, aqui no primeiro, vejam, o bromo está mais próximo da extremidade da direita, né? Então, eu vou começar a contar essa estrutura aqui pela direita. A gente vai ter o 2 bromo, cadeia principal tem 4, 2 bromo butano, tá? Esse próximo aqui com 3, eu já mostrei ele lá nos trialetos. Esse aqui é o tricloro, um carbono só, tricloro metano. Esse exemplo de baixo, vejam, eu tenho flúor, tenho esse radical aqui que é o etil, C2H5, né? E o cloro. Então, eu vou verificar que aqui pela direita, o flúor está no menor número. Se nós viéssemos pela esquerda, o cloro estaria no terceiro. Então, é a regra do menor número, tá? Como são diferentes, você usa simplesmente a ordem alfabética. Ninguém aqui tem preferência. Então, a gente vai ter 5 cloro, 5 cloro, 3 etil, 2 flúor, heptano,
tá? Ordem alfabética, tá? C, E, F. Desculpa, passei errado. No próximo, a gente tem uma dupla, olha só, em saturação, mais próxima à extremidade da esquerda. Mesmo que o cloro na direita ficasse no menor número, a prioridade é da insaturação, tá? Então, você numera, vai ficar 4 cloro, pente, porque a cadeia tem 5, 1 eno, tá? O 1 me indica a posição da dupla. Então, 4 cloro, pente, 1 eno. Próxima cadeia, eu vou começar a contar aqui, porque no primeiro carbono já tem um cloro ligado a ele, tá certo? Então, 1, 2, aqui no 2 a gente tem um metil, 3. Principal tem 3, é prop. Então, por ordem alfabética, vai ficar 1 cloro, 2 metil, propano, certo? E no nosso último exemplo, na extremidade da esquerda, tem o menor número para ramificação, né? Então, aqui vai ser ordem alfabética, 4 cloro, 2 metil, cadeia principal com 6, fica hexano, certo? Nomenclatura usual. Como usual, a gente vai estar usando as palavras com final eto, cloreto, brometo, fluoreto e iodeto, tá? E aí você acrescenta o nome do radical ou grupo orgânico. Então, olha os exemplos. O primeiro tem um átomo de cloro com 2 carbonos, vai ficar cloreto de etila. Aqui eu tenho brometo de fenila, né? O radical do anel benzênico se chama fenila. Isso, gente, caso os halogênios venham nas extremidades, a gente vai usar essa nomenclatura usual. Se eles vierem no meio da cadeia, igual aconteceu aqui, já não dá para usar mais, tá? Usos dessas funções halogenadas são chamadas de organoclorados e por muito tempo foram alvo de ataques de ambientalista, porque eles representam muito perigo para o meio ambiente e também para nós seres humanos, né? Algumas substâncias, como o DDT, já caiu em desuso, né? Foram abandonados. Outros, como gás lacrimogêneo e pesticidas, ainda são utilizados. Então, vamos ver os principais. Clorofórmio, que a gente viu, o triclorometano, ele era usado antigamente como anestésico em cirurgias. Só com o passar do tempo, foi descoberto que ele causava parada respiratória, causava danos ao fígado, portanto, ele deixou de ser usado com essa finalidade. O lança-perfume contém clorofórmio, então por isso, né, ele é usado como droga entorpecente, ele causa dependência, ele causa danos à pele, aos olhos, queimadura, vômitos, né, pode atingir o sistema nervoso central, pode até levar ao surgimento do câncer. Aqui tá, olha ele usando como anestésico. Os CFCs clorofluorcarbonetos, outros chamados de freons. São vários, né? Eles eram produzidos para serem usados como compressores de refrigeração e também, olha, spray, muitíssimo usado como spray. Só que agora eles estão sendo substituídos, já não se usa mais, porque quando eles são lançados na camada de ozônio, né, eles podem destruí-la. Então, esse é o principal problema aí dos sprays, dos CFCs. DDT, de cloro de feniltricloretano. Então, esse daqui foi o que eu comentei antes, né? Ele era inseticida utilizado desde a Segunda Guerra Mundial. Então, ele prolifera insetos transmissores de várias doenças, mas ele foi proibido em alguns países, porque ele tem um potencial de toxicidade muito alto. Hoje em dia, a gente usa o termo assim, preciso mandar dedetizar a casa, vou chamar dedetizadora. É originado desse nome aqui, do composto, tá? Esse verbo, né, que foi criado aí. Então, aqui a gente tem a molécula. Então, o ataque ao uso desse pesticida acontece por causa das suas reações. Ele pode causar a morte de pássaro se um pássaro ingere um inseto que está, né, que foi atingido, que foi contaminado pelo pesticida, esse pássaro vai se intoxicar. Então, pode ser que ele morra, né? E daí vai atingindo toda a cadeia alimentar. Ele não é eliminado do meio ambiente, ele pode ser cumulativo, causando câncer a nós, seres humanos. Então, tem que ser controlado. Pessoal, então isso é tudo. Fiquem com Deus.